pessoal, meu nome é Lopes, sejam bem-vindos a este meu canal. A outra Espanha, nuvens negras no horizonte, sinal de que teremos temporal. Eu gostaria de falar sobre a outra Espanha. A Espanha que não tem nada a ver com o sol, com as comidas, com os preços nos supermercados, com a segurança, com a atenção médica. Eu quero falar sobre a realidade espanhola. Eu venho assistindo já há algum tempo muitos vídeos de pessoas que não são espanhóis, que vieram para residir, para trabalhar, e cada um conta a sua história, né? Desde o seu ponto de vista. Uns falam bem sobre, como eu já disse, sobre a segurança, sobre a educação, sobre a assistência médica. Até aí está tudo muito bem. Tem outras que não falam tão bem, falam que se sentem que não são bem tratados por ser estrangeiros, que não gostam das comidas, que não conseguem se adaptarem aos horários e tudo mais. Acho esses vídeos muito interessantes, onde as pessoas contam o seu dia a dia, compras, passeios e tal. Também acho que são muito sinceros, são honestos, onde ninguém convida outra pessoa para fazer as malas e vir. Cada um tem que decidir a sua própria vida sem a opinião dos demais. É lógico que pedem informação, porém a decisão é de si mesmo. Então, o que eu noto em todos esses vídeos, sinto falta que alguém fale da realidade espanhola. A Espanha não é só sol, praia, passeios, festas. A Espanha também, como todo paraíso, tem a sua lata de lixo atrás da porta. A Espanha está passando por uns momentos muito delicados, que vêm desde, digamos que 2-3 anos para cá. Eu não vou me ir até a história da Espanha, né? Seria um erro, porém tem alguns fatos que aconteceram desde o final da ditadura que até hoje vêm ocasionando esses problemas. Para isso eu convido que vocês usem um pouco a sua imaginação, que será 1 ou 2 vezes, para entrar em situação. Por quê? Porque é o modo que todo brasileiro ou bem que está aqui, ou o brasileiro que está no Brasil, possa entender estes momentos. Devo entender que os brasileiros que estão aqui, talvez eles não toquem esse tema por desinformação, ou porque eles achem, alguém possa achar que essa festa não é deles, mas infelizmente nós estamos no mesmo barco e todos os acontecimentos que surjam daqui para frente, sejam bons, sejam ruins, vão atingir a todos os que estamos aqui. Por ordem de importância, o que vem preocupando os espanhóis neste momento é a Catalunha, o desemprego, a política deste momento, a imigração. Porém a imigração é tão importante que eu já fiz um vídeo sobre ela, porém vou ter que refazer tudo. A imigração está sofrendo cada dia mudanças. Você faz um vídeo hoje e amanhã tem que voltar a atualizar. E a corrupção, mas a corrupção que estava antes em primeiro lugar, eu não vou tocar esse assunto porque vocês brasileiros já
estão cansados dessa palavra, então eu vou deixar no ar. Então voltemos a 40 anos atrás. Durante o tempo anterior a esse, aconteceu uma guerra civil, depois uma ditadura, e com a morte do ditador foi instaurado um tema conhecido como a transição, que vem a ser a volta daqueles partidos políticos que tinham sido excluídos da vida espanhola, foram convidados a voltarem e ajudarem a construir uma nova Constituição, que é aquela que está vigente até agora. Constituição que foi aceita pela maioria dos partidos políticos e sancionada pelo rei, que naquele momento acabava de ser nomeado rei, já que antes ele era somente um príncipe e não tinha nenhum poder de legislação. As regiões que tinham perdido todos os privilégios durante a ditadura voltaram a receber quase todos os privilégios, porém algumas regiões receberam mais privilégios daquelas que já tinham, ou melhoraram esses privilégios. Por exemplo, a Catalunha teve o privilégio de controlar a saúde pública, a educação, a segurança e o idioma. Vocês podem já notar que esses 4 privilégios são fundamentais para a vida política de uma região, porque eles praticamente são autônomos. Desde o momento que as leis da Constituição entraram em vigor, começaram a funcionar, já algumas regiões, comandadas pelos seus respectivos partidos políticos, começaram a chorar. Não tinha nem passado um ano quando já estavam pedindo mais. Então vamos usar por primeira vez a imaginação. Imaginem vocês que chega um familiar que vocês nem conhecem ou desconheciam que a existência deles, que algum de vocês o convida para almoçar. Depois do almoço, essa pessoa começa a reclamar que não era a comida que ele esperava, nem era tanta comida como ele queria. Então vocês, para arrumarem um pouco a situação, pedem para ele que ele fique para jantar, e no jantar ele também fala mal da comida e fala mal de quanta comida colocaram no prato dele. E a partir desse momento ele começa uma choradeira, um mar de lágrimas, reclamando que ele queria mais. Então imaginem isso com relação a Catalunha, por exemplo. Podia ser também de outra região, mas estamos falando da Catalunha. Eles, ano a ano, desde os últimos 40 anos, vêm reclamando e pedindo mais, com as mãos levantadas, pedindo mais e mais, e fazendo chantagem para os governos. Chantagem que agora chegou até o seu limite, porque o governo que existe agora está sendo chantageado por esses partidos. Por que está sendo chantageado? Porque o governo atual, que não faz nem 100 dias ainda comandando o país, ele está dirigindo esta nação através de uma jogada constitucional, que é uma jogada legal, pelo recusamento do governo anterior, e este foi ajudado pelos partidos políticos, e agora eles estão passando a mão para fazer uma chantagem, digamos, né? Eles não deixam aprovar nenhuma lei enquanto não agradarem a ele. Então agora mesmo esse governo aqui ele está sequestrado. Antes de continuar, uma pequena explicação, porém importante. Quando eu falo Catalunha, eu não falo somente dos partidos políticos que a representam no Congresso. Falo também da população. Mas quero explicar que de toda a população,
A metade quer ser independente e a outra metade quer continuar sendo espanhola. Talvez algum de vocês esteja pensando que estou demorando muito com este tema, mas eu acho que é importante tanto para os brasileiros que estão aqui, como para aqueles que pensem um dia vir para cá. Então, usemos a imaginação. Imaginem vocês que moram num condomínio fechado, onde existem umas leis internas que todos devem respeitar. Uma dessas leis diz que nenhum vizinho pode ter um animal em casa, por exemplo, um cachorro. E um dia qualquer, um dos vizinhos começa a passear um mastim pelos jardins do condomínio. Os vizinhos reclamam e, como esse vizinho não faz caso, afinal a polícia vem e leva esse vizinho para a delegacia. Ele é julgado e ele tem uma pena de 30 dias de cadeia ou 60 dias de trabalho para a sociedade. Ele escolhe a cadeia e uma vez que ele está preso, a família dele começa a reclamar dizendo que ele é um preso político. Ele pode ser um preso normal, como aquele que rouba um celular, ou como aquele que rouba a bolsa de uma pessoa, tudo menos preso político. Qual seria então o modo dele poder passear com o seu mastim? Facilmente, se reúnem todos os vizinhos, fazem uma eleição e se o que ele está pedindo é autorizada pela metade mais um, então todos os vizinhos daí para frente vão poder passear o seu cachorro pelos jardins. É um exemplo um pouco, mas é aquele que está acontecendo com a Catalunha. A Catalunha quer se separar do país, quer ter a independência, porém sem contar com a opinião do resto do país, porque a Catalunha assinou uma Constituição que agora vem desrespeitando desde 39, 40 anos atrás. Eles não querem ir a um congresso e propor essa lei, essa autorização para que eles possam ser independentes, porque eles sabem que eles são uma minoria e eles vão perder. Então eles fazem unilateralmente, eles proclamaram a sua independência o ano passado, independência que foi de um minuto depois de ser proclamada, ela foi anulada pelo próprio parlamento da Catalunha. E os políticos que participaram dessa proclamação, neste momento, três ou quatro deles estão presos, esperando julgamento por sedição e por ter ocasionado uma rebelião dentro do país. O resto fugiram para a Suíça, para a Alemanha, para a Bélgica, e até o presidente que estava nesse momento, ele está na Alemanha. Então, o presidente que tem agora é somente um laranja que o está substituindo neste momento para dirigir essa parte da Espanha. Dirigir não, ele não está dirigindo porque já faz tempo que a Assembleia deles, o Congresso deles está fechado, não tem nenhuma atividade. E agora sim vamos falar sobre o desemprego na Espanha. Falando sobre o desemprego ou pelo trabalho, eu quero dizer que os brasileiros devem entender que aqui não existe carteira assinada. Aqui existem tipos de contrato, um número enorme de tipos de contrato, porém os mais usados são contratos por horas, por dias, por semanas, contratos por serviço e depois o contrato indefinido. O que acontece? Que esses tipos de contrato são deploráveis. Os espanhóis dizem que é contrato basura, contrato lixo. Eu aposto com vocês que alguns dos tipos de trabalho que os imigrantes estão fazendo aqui, eles jamais aceitariam fazer esse mesmo trabalho no Brasil.
Neste terceiro trimestre, que acabou agora no mês de setembro, o governo sempre informa sobre o emprego e desemprego, e agora mesmo 290 mil pessoas caíram na caixa dos desempregados. Neste momento, a taxa de desemprego na Espanha está em 16%. Não é para eles colocarem uma medalha, porque está dos primeiros países com maior desemprego na Europa. Falando sobre o tema político, é o seguinte: como eu já disse, esse governo ainda não completou 100 dias comandando aqui o país. Ele entrou pela janela, ele não está dirigindo a nação por um resultado de umas eleições, mas sim por uma jogada política. Ele é um penetra, ele é como aquelas pessoas dos movimentos sem terra. Ele entrou aí, mas só que ele está numa minoria. Ele tem somente 85 deputados de um total de 350. O que acontece? Que para ele aprovar alguma lei, ele tem que abaixar, né? Tem que tirar o cinto e abaixar. Então a situação é essa: ele está somente governando com decretos, leis. Ele está, como dizem os espanhóis, dando palos de cego, ou seja, dando paulada de cego para um lado e para o outro, porque ele nem sabe onde ele está dando as pauladas. Hoje ele diz uma coisa, amanhã ele diz outra. Ele prometeu, quando ele entrou, que logo ele ia promover umas novas eleições. Agora ele diz que não, que ele vai terminar o mandato que chegaria até daqui a 2 anos. Então, essa inestabilidade política provoca problemas para os inversores, problemas para as empresas que querem vir para a Espanha funcionar aqui, problemas para os fabricantes de automóveis, porque o governo está querendo subir os impostos, mas ele não sabe para quem vai ser essa loteria. Se eles falam, se eles dizem que vão eles vão promover uma subida do preço do gasóleo, né? Os fabricantes de automóveis dizem: olha, nós temos aqui não sei quantos mil de automóveis com motor gasóleo que não estamos podendo vender, simplesmente por vocês terem soltado esse globo sonda. Querem subir os impostos aos bancos. Os bancos dizem: olha, se você me subir o imposto, eu vou passar esse imposto, vou repassar para o cliente. Querem subir os impostos para os ricos. Ah, meu amigo, os ricos não estão aqui, os ricos estão em paraísos fiscais, né? Eles querem subir os impostos para aquelas pessoas que ganham 60 mil euros por ano. Qualquer pessoa aqui, mais ou menos, uma enfermeira, uma pessoa com responsabilidade numa empresa ganha mais de 60 mil. Então esses já começaram a botar a boca no trombone. Então o governo agora mesmo ele está sequestrado, ele não sabe o que ele vai fazer. Da minha opinião, eu acho que ele deveria convocar já umas eleições antes que a coisa piore para ele. Então aí é que esse partido vai desaparecer. Então, antes de finalizar, eu quero deixar bem claro que não pretendo tirar as expectativas de ninguém, nem o sonho de ninguém. É somente abrir um pouco mais a janela e que aquele que pretende vir algum dia saiba como está a situação. Talvez a situação melhore. Eu não acredito que melhore, pelo menos nos próximos 2-3 anos, onde a situação política possa se esclarecer um pouco mais para as forças políticas de outros países. Não devemos esquecer que a Espanha pertence à União Europeia e ela não é soberana, ela não pode fazer tudo o que ela poderia fazer antes de entrar na União Europeia.
Economicamente ela depende da União Europeia, legalmente também depende, e todas as atitudes que ela deve tomar, ela sempre é analisada ou sancionada em Bruxelas pela União Europeia. Também quero dizer que esta opinião é a opinião de uma pessoa que conheceu a ditadura brasileira, conheceu a ditadura espanhola, passou por todos os momentos históricos deste país, momentos bons e momentos ruins, e eu estou analisando com a mente aberta, sem levar muito em consideração com as notícias, com as informações que vêm pelos canais de televisão que são partidistas, pelos jornais que também são partidistas, e que cada um conta a história como quer. Então eu tenho a minha forma de pensar, eu analiso tudo e tiro as minhas conclusões. Então, para finalizar novamente, eu me despeço como sempre. Por favor, cuídense. Chaito.